Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre as casas em estrutura de concreto armado, quais são os prós e os contras. Eu já posso adiantar para vocês que existem muitos prós e os clientes têm pedido mais casas em estrutura de concreto do que estruturas metálicas, tá? E eu vou explicar o porquê, o passo a passo, por A mais B aqui, por que isso acontece, tá? Vamos lá? Bom, quero minha casa em estrutura de concreto armado. E agora? Muita gente fica pensando, nossa, vai ficar aquele concreto aparente, etc. Não, não tem nada a ver com isso. Provavelmente o prédio onde você mora ou a casa onde você já mora seja em estrutura de concreto, porque a gente tem essa questão do concreto armado de maneira muito difundida no país. A gente tem mão de obra abundante, todo profissional sabe trabalhar com concreto armado, os nossos engenheiros sabem calcular estruturas de concreto armado, então o Brasil é um país muito rico em estruturas de concreto armado, quando a gente se compara com outros países, né? Quando a gente compara também com os Estados Unidos, com a Europa e tudo mais, tá bom? Então eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Bom, baseado nesse livro aqui, que é o Concreto Armado Eu Te Amo, meu pai é engenheiro civil, calculista, me ensinou também a ser apaixonado pela minha profissão, que é a arquitetura. Apesar de eu ouvir falar mal de arquiteto a vida inteira, eu acabei escolhendo essa profissão, só que sempre busquei ser um arquiteto muito lógico, muito racional e tendo em vista sempre a modulação estrutural, as questões de vãos, as questões de altura de vigas, questões de pilares e tudo mais. E ele me presenteou no tempo da faculdade com esse livro chamado Concreto Armado Eu Te Amo. E foi um livro que me orientou em tudo que eu fiz a partir daí. Foi um livro muito interessante, então eu faço essa indicação. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês também poderem adquirir esse livro, caso vocês queiram. E vamos agora falar um pouco dos prós e contras das estruturas de concreto armado. Vamos lá. Primeira coisa, tá, gente? Não tem casas de estrutura metálica são melhores ou casas de concreto armado são melhores. Como eu falei no vídeo anterior, vai depender do seu caso. Tem gente que quer construir a casa em 2 meses, 3 meses, então vai buscar a estrutura de concreto armado. Tem gente que prefere ir pagando a casa ao longo do processo de forma mais confortável e também gosta, às vezes, da estrutura aparente e tudo mais. Enfim, prefere também as questões tradicionais que a gente tem do concreto armado. Então, não tem melhor ou pior, existem dois tipos, e quando a gente compara os dois é que a gente vai ver esses prós e contras. Vamos lá. Primeiramente, vamos para os prós. Uma grande questão que a gente tem é a resistência à compressão, né? Então, o concreto armado ele é muito resistente à compressão. Isso é uma característica própria do concreto, tá? E quando a gente faz a estrutura de concreto armado, onde a gente vai ter vergalhões, estribos, né, os arames, as telas, né, que vão trazer essa estrutura de aço para dentro do concreto, a gente vai trazer também tudo que a estrutura metálica tem de bom, que é o quê? É o suporte a esforços de tração também, entendeu? Então, todo esforço de tração contra os esforços de compressão, eles vão estar bem distribuídos aí na estrutura de concreto armado. Mas muito mais resistente à compressão do que à tração, tá bom, pessoal? Vamos lá. A outra coisa é o baixo custo de manutenção. Por que eu estou falando isso? Primeira coisa, não precisa de mão de obra especializada. A maior parte, né, dos profissionais da construção civil do país estão muito habituados a trabalhar com concreto armado. Então, eles são capazes de verificar, né, patologias, de fazer correção dessas patologias. Os profissionais são muito habituados a isso, né? Uma coisa da estrutura metálica que a gente vai precisar realmente de um engenheiro, de um arquiteto especializado, de uma empresa especializada para te ajudar a fazer manutenção, tá bom? E vamos agora para uma outra parte, que aí até exagero aqui no exemplo, colocando o Museu de Niterói, obra do Oscar Niemeyer, como na liberdade das formas, né? A gente vai poder trabalhar o concreto armado da forma que a gente preferir, tá bom? Ele não é um objeto rígido, né? A gente pode trabalhar as formas para que a gente tenha formas diferentes, para que ele entre em locais diferentes, para que ele aconteça de uma forma diferente. Ele não é uma estrutura tão rígida assim. Então, eu gosto de tratar isso também como uma das grandes vantagens do concreto armado. Logicamente, você não vai fazer sua casa toda torta, toda cheia de curvas, mas é um material que permite isso. Agora, uma outra questão é a mão de obra abundante. Por que eu estou falando isso? Eu falei no item anterior. Os profissionais estão
muito habituados, desde os profissionais do canteiro de obra até os profissionais dos escritórios, a trabalhar com estruturas de concreto armado. Então, isso facilita muito o processo, tanto de gestão dos projetos quanto de execução dos mesmos, tá bom? E isso também vai gerar o quê? Como a gente tem uma mão de obra abundante, a gente tem muitas empresas que trabalham com isso, a gente também consegue ter preços mais baixos dessa mão de obra. Agora, uma outra questão. Primeiramente, não estou falando que as outras estruturas não são resistentes ao fogo, tá? Todas recebem tratamento para serem resistentes também, mas o concreto ele já é naturalmente resistente ao fogo, tá bom? Então, essa é uma outra característica muito positiva das estruturas de concreto armado. Infelizmente, quando você tem um incêndio, alguma coisa que acontece, né, algum desastre, você pode perceber que a estrutura de concreto ela permanece intacta mesmo após o incêndio, há muito tempo de exposição ao calor e tudo mais. É por conta disso, dessa grande resistência ao fogo. Agora, vamos para uma outra coisa que é resistência e durabilidade. Vocês podem ver lá as estruturas de Brasília, que foram feitas há anos e anos atrás, estão lá em pé, recebem logicamente a manutenção periódica, mas elas resistiram ao tempo e elas são estruturas de concreto em sua maioria, tá? Então é um material que ele resiste durante muito tempo, ele tem uma resistência física mesmo muito grande, tá bom? Então ele necessita de menos manutenção e ele resiste ao longo do tempo. Logicamente, né, gente, tem que ter um tratamento adequado também. Não adianta deixar os vergalhões ali expostos e esperar que aquilo vá se manter. Mas uma outra característica legal que eu nem pontuei aqui é que a estrutura de concreto, quando ela vai sofrer um colapso, ela avisa muito antes. Então ela vai trazer uma rachadura, ela vai ter uma abertura dela, ela vai mostrar a ferrugem ali nos vergalhões e aí você vai ter tempo hábil para poder recuperar essa estrutura também, tá bom? Então esse é um outro pró que eu não falei aqui para vocês. E vamos agora para os contras, tá, gente? Então, os contras, eles existem porque a gente compara os sistemas estruturais. Então, comparando os sistemas estruturais, a gente tem contras, mas para vocês, muita coisa aqui não vai ser contra. Acompanhe aqui comigo. Primeira coisa do contra é que ele pode ser produzido em loco. Porém, a gente tem que ter uma atenção redobrada à mistura e à cura. A gente tem valores corretos para fazer a mistura, para a gente ter o concreto, e também tem tempos corretos de cura desse material. O que é a cura? Em linguagem de leitos, é o processo de secagem do concreto para que, quando ele chega num ponto de secagem correto, ele já passa a ter a resistência estrutural necessária para receber, às vezes, muito pavimento, para receber o uso, etc. Tá bom? Então, estou deixando linguagem de leigo aqui, tá joia? Então, o concreto, ele é um material que ele é líquido, como você está vendo aqui na foto, e ele endurece ao longo do tempo, e com isso ele vai ganhando mais resistência, tá bom? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado quando a gente vai rodar um concreto, que não vai ser um concreto usinado, né? Quando a gente vai rodar um concreto na obra, a gente tem que ter a atenção redobrada, né? Nessas quantidades de cada material e também no tempo de cura dele. Outra coisa é muito desperdício. Infelizmente, é um material que ele vai gerar desperdício desde as formas que eu estou falando aqui, que são as madeiras desmetálicas, que elas vão encarecer a obra, né? Elas que vão dar forma, né? A estrutura, antes da gente retirá-las. E também o desperdício porque, enfim, vai ter um balde ali com concreto para completar um pedacinho, você não vai conseguir raspar aquilo e conseguir utilizar ele na sua totalidade, tá? Então ele gera muito desperdício, gera desperdício de água, gera desperdício de recursos naturais mesmo, então ele em questão de sustentabilidade, que eu falei anteriormente sobre estrutura metálica, que também é um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês verem, tem esse problema. A estrutura metálica ela é utilizada assim, 99%, você não tem desperdício. Agora, a estrutura de concreto não, a gente tem desperdício de vários recursos aí no meio do caminho. E agora a gente vem para outro contra, que eu já comecei a falar, é a geração de lixo e resíduos, né? Então tem muita coisa, as formas são aproveitadas até certo ponto, depois elas não podem ser mais utilizadas porque elas perdem resistência. A gente tem os resíduos, né, que é o lixo de obra, gera também muito entulho de obra, enfim, a gente tem esses problemas que são gerados pelo fato do concreto ser um outro tipo de material. Ele não vem pronto, né, e você coloca. Logicamente, existem estruturas de concreto que são pré-moldadas, mas eu não estou falando delas aqui nesse caso. E uma outra coisa que a gente consegue comparar aqui, comparando também os edifícios de estrutura de concreto armado com os edifícios de estrutura metálica, a gente pode perceber que as seções dos elementos, né, tanto os pilares quanto as vigas, né, eles têm seções mais robustas e os vãos também que ele consegue vencer são vãos menores, tá bom? Comparados novamente com a estrutura metálica, que a gente consegue ter pilares mais finos e vãos maiores também.
tá bom? Então, essa é uma outra questão. Eu acho que para quando a gente está falando com uma casa, né, a gente não tem questões tão graves em relação a vãos, né, e a seções, mas quando a gente está falando de um edifício, sim. Às vezes, um pilar muito grande pode viabilizar parte da garagem lá embaixo. Outro contra é o maior peso, e isso encarece as fundações. Pelo que eu conversei com alguns colegas, a estrutura metálica chega a ser até 3 vezes mais leve do que uma estrutura de concreto. Então, isso é ponto para a estrutura metálica e tira o ponto da estrutura de concreto, porque ela vai ser naturalmente mais pesada. Ela, além de ter o concreto, ela tem o aço, né? Então, a estrutura de concreto armado, ela vai ter um peso próprio maior. E aí a gente vem para um outro contra, só que é um contra para algumas pessoas, tá? Porque como o processo ele é mais artesanal e depende desse tempo de cura do material, a gente naturalmente gasta mais tempo, porque a gente vai fazer fundação, aí vai bater a laje, vai soltar as formas dos pilares, das vigas, vai bater a próxima laje, depois vai soltar os outros pilares, deixar as esperas, vão trazer as formas das vigas, depois a forma da laje do segundo pavimento, né? Enfim, da cobertura, enfim. A estrutura de concreto ela tem a vantagem de se pagar ao longo do processo, como eu falei aqui para vocês. Só que também tem um problema de esperar o tempo de cura de cada etapa, tá? Então, por conta disso, as obras de concreto armado elas têm um tempo maior. Você pode usar aditivos, logicamente, no concreto para diminuir esse tempo de cura, mas tem a vantagem também, que também pode ser uma vantagem financeira, de você ir pagando esse processo ao longo do caminho, né? Que isso ajuda também. Tá bom? Então, essa é mais uma questão, né? Gasta mais tempo. Se você está com mais pressa, talvez você tenha que buscar um outro sistema estrutural. Como eu falei para vocês, todas as academias que a gente projetou no escritório foram de estrutura metálica e as casas, em sua maior parte, foram de estrutura de concreto armado. Muito por conta disso. E vamos para um dos últimos contras aí, que é dar um trabalhão para demolir os elementos estruturais, tá vendo? A gente está com uma mega máquina aí tentando demolir toda a estrutura armada, né, do concreto e é complicadíssimo. Sempre que você tem que demolir elementos que são pilares, lajes ou vigas e, sei lá, um muro de arrimo, né, isso aí vai dar um trabalhão danado porque a estrutura de concreto é extremamente resistente e além de ser super resistente, o concreto ele ainda tem a armação, né, que torna ele concreto armado, que vai resistir também a essa demolição. Então dá esse trabalhão que vocês estão vendo aqui na foto. E agora vamos para alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos aqui de projetos de escritório, tá? Que os clientes têm uma pegada assim, que eles gostam muito do concreto. A maior parte dos clientes que chegam aqui, logicamente, existem escritórios de arquitetura que são especializados em casas, em em estrutura metálica, ou em pré-moldados, ou em qualquer outro tipo, né? Também estruturas de isopor, né? Que é aquele, na verdade, ICF, né? Então, a gente tem diversos outros sistemas estruturais, tem também a alvenaria estrutural também, né, que são os blocos de concreto que eles apoiam e recebem todas as cargas. E, enfim, tem, né, todo tipo, né, para todo gosto. E aqui no escritório, por coincidência, a gente tem muitas pessoas que gostam do concreto armado e gostam, às vezes, até do concreto armado aparente. Então, essa daqui, primeiramente, é a residência CG, né? Aqui é o finalzinho de obra e vocês estão vendo, né? A estrutura é toda de concreto armado e vocês não estão vendo um pingo de concreto aqui, porque os clientes pintaram, colocaram forro, né? Fizeram os revestimentos, enfim. E aí, o resultado final, né, do lado de fora, que era a nossa ideia inicial, era isso, né? Deixar os elementos de concreto aparentes para o lado de fora, né? Então, como se fosse um elemento ripado, né? De concreto ripado e o concreto puro mesmo, com outra pedra natural também na fachada. Então vocês podem perceber, não necessariamente porque é concreto armado e está aparente, a casa não vai ficar aconchegante. E tem uns outros clientes que pediram mesmo casas com pegada mais industrial. Essa daqui é a Residência W. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada nela também. É uma residência térrea em concreto armado e eles quiseram que o concreto armado ficasse aparente. Então, pilares, vigas e lajes estão aí com concreto armado aparente. E isso aí dá uma outra pegada para casa. Um outro projeto aqui, Residência LL, que já já vai aparecer aqui no canal também, vou colocar o vídeo explicativo. E ela também é uma caixa, né, de concreto aparente e dentro da casa ela acontece toda com os forros, tá vendo? Aqui no trecho da cozinha você já consegue ver o forro e a gente tem uma casa tradicional aí para dentro, tá bom? Depois temos aqui a residência GM, também vou deixar o card aqui para vocês verem que os clientes gostavam disso, que era de pedra, concreto, madeira e vidro.
Então, a casa tem todos esses elementos aí, e a gente fez questão de deixar os elementos de concreto, né, que são os pilares, as vigas e as lajes, em concreto aparente, tá? Era a pegada que os clientes desejavam e foi assim que a gente atendeu eles. Então é isso. Olhando para a primeira coluna aqui, se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha com seu amigo, né, que está em dúvida aí qual a estrutura da casa que ele vai utilizar. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. 80% das pessoas que assistem a gente aqui não são inscritas. Então, dá um jeito de clicar aí. Pode sentar o dedo aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que tem um vídeo novo aqui no canal. E na segunda coluna, eu peço para vocês seguirem a gente também nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, que é @DanielCarvalhoArquiteto, no Pinterest, que é dcarvalhoarq, e também no nosso site. Se você não gosta de redes sociais, quer ver também o portfólio completo dos nossos projetos, é danielcarvalhoarq.com, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.